Boa tarde, doutora Alissa. Está me ouvindo bem, doutora? Boa tarde, tô sim. Oi, Oi, tudo Dani. Boa bem? tarde. Certo? Eu Olha tô... o cenário dele. Que nojo. Chique, né, Dani? Tá Ah, fazendo da Europa. A gente tá aqui na Azulejos América. portugueses. Que é, maravilha. vou explicar, já contei para a Dani, né? A doutora é uma amiga muito querida aqui, de muitos anos. Eu estou fazendo mestrado em Portugal, eu estou no período de aula aqui, então eu tenho aulas e tenho apresentações de trabalho. Então a gente tem que estar um pouquinho formal, assim, né? Porque o estudo é trabalho da gente também, então a gente tem que estar bem apresentado, digamos assim. Eu estou agora no ambiente aqui que é um ambiente aberto, talvez dê um pouquinho de eco, né? Ó, caiu. Mas é assim mesmo. Tem que atravessar o oceano. Se não atravessa Ele cai. o oceano, é isso aí. Deixa eu chamar ele de Sim, novo. tranquilo. Mas o que que é? Né? Não sei se eu posso começar. Fala, Voltou. Mário. Ó, caiu, viu? Eu te falei, o sinal tem que atravessar o oceano, né, doutor Marcelo? As operadoras nos deixam na mão aqui, né? Eu estou com o meu sinal da Vivo aqui, porque se eu for compartilhar o sinal aqui da universidade é pior. Então eu estou num ambiente que pode dar algum barulhinho e tal, que tem alguns colegas que estão circulando por aqui, não tenho como controlar isso aí. Tem problemas. Deixa eu só, como vai ficar gravado, apresentar vocês dois, né? Muito bem. Bom, eu hoje estou sozinha, sem minha parceira, a Mari, que faz comigo a parceria aqui no podcast, no Podmama. Hum, E hoje a gente vai fazer uma live muito especial sobre direitos das pacientes com câncer de mama. A gente está aqui com o Dr. Marcelo Pereira, que tem experiência há mais de 25 anos de atuação no ramo previdenciário, certo, doutor Marcelo? Que exato. está em Lisboa e se prontificou a vir aqui, tirar um tempo da vida dele para ajudar a gente nesse sentido. E a Daniela Miranda, que é nossa parceira do OncoFriends, que é uma paciente pós-câncer de mama e que também é super engajada nessa questão do câncer de mama, né, Dani? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente está com umas perguntas que foram, inclusive, do grupo da Dani, que as pacientes mandaram. Então, eu vou fazer a pergunta como se fosse elas mesmas perguntando, para que seja muito legal da gente responder as perguntas das pacientes. Muito Isso. bem. Larissa, só contextualizar assim, ó. Nós temos os grupos de WhatsApp, né, das OncoFriends, e ali a gente tem um grupo grandão ali que tem de todo o país e tem os grupos por estado, né? E a gente colocou ali para elas que mandassem, ou no privado, ou no grupo, questionamentos, já que a gente ia ter a oportunidade de estar falando com o Dr. Marcelo, né? E é realmente assim, é tratar do nosso cotidiano, do dia a dia da paciente. Né? A gente tem o tratamento, tem o acompanhamento médico, tem os protocolos de acompanhamento, mas a gente tem a nossa vida, a nossa rotina, nós também somos mulheres, né, que estamos na vida ativa, cada vez, infelizmente, mulheres mais precocemente têm esse diagnóstico, têm que enfrentar o tratamento, e estão numa vida que elas trabalham, tem que parar de trabalhar, tem que administrar o trabalho com tratamento. Agora mesmo a gente estava ainda conversando com uma paciente, né, com a Grazi, que é lá de Florianópolis, estava lá fazendo uma infusão, falando conosco. A nossa vida é assim, é dinâmica dessa forma. E graças a Deus a gente consegue hoje em dia fazer um tratamento e ao mesmo tempo continuar ativa. E nisso acabam surgindo mil dúvidas delas. E aí a gente fez um compêndio de alguns questionamentos, né, e mandou para vocês, mandou para o doutor também. Perfeito. Joia. Então, eu vou começar fazendo as perguntas. Então, eu vou Certo. perguntar como elas mandaram. Tenho Bem. direito a algum benefício da Previdência Social enquanto estou em tratamento para câncer de mama? Eu gostaria, de uma forma da introdução aqui da nossa conversa, eu gostaria de agradecer o convite feito pela doutora Daniela Miranda. Doutora Daniela Miranda é uma amiga de muitos anos, uma amiga muito dileta, é uma colega, advogada também, profissional brilhante. Fico muito honrado aqui em receber esse convite. Eu espero poder colaborar, esclarecer vários pontos aí dessa jornada, né, das questões previdenciárias relativas à perda da capacidade laborativa, à validez ou não. Tá? Assim,
eu vou tentar colocar de uma forma mais clara possível. Eu vou tentar deixar também de lado os português. Mas a gente está tratando aqui de questões técnicas, então alguns termos eu não tenho como deixar de lado os termos técnicos. Sim, existem muitos benefícios previdenciários. Para todos que estão nos ouvindo, a gente tem que primeiro assim, olhar a qual regime previdenciário a gente faz parte. E a maioria das pessoas no Brasil fazem parte do regime geral de previdência social. O que é isso? O INSS. Agora, os direitos para aquelas pessoas e para as mulheres que têm câncer de mama são extensivos aos servidores públicos municipais, servidores públicos estaduais e servidores públicos da União. Mas vamos falar num regramento assim, que é o maior regramento do maior regime de previdência do Brasil, do INSS. Então nós temos lá alguns direitos que são para aquelas mulheres que estão acometidas do câncer de mama. E aí, qual é o primeiro direito que nós vamos falar? Nós vamos falar do direito do auxílio-doença, que é aquele direito para aquela mulher que fica incapacitada temporariamente do trabalho. Quando a gente fala assim, incapacidade temporária, não existe na lei, ou não existe uma grade explicativa, se é 1 mês, se são 2 meses, se são 6 meses, ou se são 2 anos. Isso aí vai depender do tratamento. Agora, para receber um benefício previdenciário, a primeira coisa, nós temos que estar inscritos no sistema e nós temos que contribuir para o sistema. Uma vantagem que a lei nos dá é para que todos os portadores de câncer, e não é diferente das mulheres que são portadoras do câncer de mama, elas não precisam preencher um período mínimo de carência. Período mínimo de carência para a concessão do auxílio-doença e o seu deferimento são 12 meses. Mas aquelas mulheres que entraram formalmente no mercado de trabalho e têm 4 meses, 6 meses ou 8 meses de contribuição, podem sim ter direito à concessão ao benefício de auxílio-doença, que é aquele benefício previdenciário para aquelas pessoas que estão incapacitadas temporariamente para o trabalho. E como se dá essa concessão do benefício? O sistema evoluiu muito nos últimos anos. Então, muitos de nós temos assim memória de fila de perícia do INSS, né? Mas muitas coisas hoje se pode fazer pelo número 135 ou pelo aplicativo, o chamado Meu INSS Digital. A gente vai entrar lá e vai abrir um processo. Pedido de concessão de auxílio-doença é sim um processo administrativo. Vai ter uma folha, 2, 10, 15 folhas. E por que existem processos maiores e processos menores? Porque aquela que está acometida do câncer de mama, ela vai provar que está acometida do câncer de mama. Vai apresentar a documentação adequada, vai apresentar um atestado médico, muitas vezes vai apresentar um laudo respondido por um médico, 2 médicos, 3 profissionais da saúde. Pessoal, quanto mais documentação a gente apresentar, mais teremos chance de ver concedido o direito à concessão do auxílio-doença. Muito bem, então a gente abre esse processo para receber, num primeiro momento, o auxílio-doença. Isso é um processo administrativo. Muito bem, é passado por uma perícia médica. O médico do INSS vai constatar que efetivamente aquela pessoa está acometida daquela doença e tem que se afastar temporariamente do trabalho. Bom, e aí nós vamos entrar em especificidades da doença. Um risco maior, um grau menor, mais tempo afastado do trabalho, menos tempo afastado do trabalho. Então aquela mulher vai ter deferido o benefício do auxílio-doença, por exemplo, por 6 meses. Quando chegar próximo, muito próximo ao período que está expirando, aqueles 180 dias, aqueles 6 meses, ela vai passar por uma nova perícia para pedir, se for o caso, uma prorrogação. Porque vocês sabem que assim, cada caso tem que ser tratado de forma diferente. Eu vou tentar dar uns exemplos aqui. Por exemplo, uma mulher que é uma professora atua como professora numa escola particular, é empregada daquela escola particular, tem um contrato de trabalho, está
dia com as suas contribuições junto ao INSS e ela é uma professora de educação física, que ela dá aula de vôlei, ela levanta peso, ela dá aula de handebol. Talvez aquela mulher, em 6 meses, ela não possa voltar ao trabalho. Mesmo que o tratamento dela tenha se dado de uma forma muito efetiva e com segurança, e que ela já venha colhendo resultados muito positivos do tratamento. Talvez uma outra mulher que é secretária de uma empresa, que é contadora de uma empresa, ou que é administradora de uma empresa, possa voltar em 4 meses, ou talvez não. Talvez aquela engenheira, por exemplo, que trabalha numa construtora, que acompanha diariamente, faça serviços de rua, por exemplo, visitando obras que estão em construção, que tem que subir uma escada, que tem que botar um capacete, que eventualmente tem que levantar um peso, talvez tenha que ficar afastadas do trabalho durante 1 ano. Durante 1 ano e meio, 2 anos. Então vai depender do tratamento e vai depender da atividade. O afastamento temporário do trabalho depende muito da atividade. E lá adiante, se infelizmente esse afastamento temporário do trabalho tornar-se um afastamento definitivo, nós vamos estar falando de um outro benefício previdenciário, que é o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez. Então, alguém que é acometido de um problema de saúde, seja ele o câncer de mama ou qualquer outro, que definitivamente, após 3, 4, 5 anos, não tem mais condições de exercer aquelas funções que originariamente exercia no seu trabalho, ele tem que ser afastado definitivamente. E o afastamento definitivo para o trabalho, a lei contempla com o direito ao benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez. Certo, doutor, acho que o senhor já até respondeu, porque a próxima pergunta o câncer de mama é considerado uma doença incapacitante para fins de aposentadoria por invalidez? Depende do caso, né? Eu faço questão de repetir, até porque alguma ouvinte pode ter chegado há pouco nos últimos minutos. Ele pode ter 2 situações, o afastamento temporário e o afastamento definitivo. Então é muito importante se ver as 2 situações. A maioria consegue voltar a trabalhar, graças a Deus, depois de 1 ano, meio, 2 anos de tratamento. Né? Alguns, infelizmente, não conseguem mais voltar a trabalhar. Imaginem, por exemplo, uma motorista de caminhão, uma motorista de transporte escolar que faz o movimento diariamente, repetidamente, várias vezes, né? Com o movimento com a direção. Como é que vai voltar rápido para o trabalho? Não dá? Entendi. E aqui tinha, quais são os requisitos para solicitar o auxílio-doença em caso de câncer? Que acho que o senhor também já respondeu. Nós vamos repetir, né? Assim, ó, ter inscrição junto ao INSS e ter contribuições junto ao regime geral de previdência social, junto ao INSS. Muito bem. E qual é o requisito mais importante? Comprovar a doença, comprovar que precisa ficar afastado do trabalho. A situação não é óbvia, parece, mas não é óbvia. Então, nós vamos ter que comprovar que um determinado tratamento requer 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, assim, ó, o médico da paciente, o médico particular, o médico do posto de saúde, ele precisa colaborar com aquela segurada, precisa colaborar com aquela paciente, atestar, dizer a verdade, que o tratamento é mais ameno ou que, infelizmente, o tratamento é mais grave. O tratamento sendo mais grave, precisa de mais tempo, porque a segurada, a pessoa que está doente, ela precisa de tranquilidade. E um problema que ela não pode ter é um problema financeiro. E aqui vamos tratar do problema da questão financeira sem qualquer tipo de melindre. Ora, ela contribuiu para o sistema por mais ou por menos tempo. O sistema é obrigado por lei a lhe pagar um benefício mensal.
tem que pagar um benefício mensal conforme as contribuições que foram vertidas no sistema. Ora, ela contribuiu sendo profissional autônoma, ela contribuiu sendo sócia de uma empresa e ela contribuiu sendo segurada empregada. E aí, sendo segurada empregada, o seu empregador também contribuiu. Então, as contribuições previdenciárias servem também de amparo para esse afastamento temporário ou definitivo. E serve para um amparo daquela trabalhadora, da segurada que está inscrita no sistema, e serve, nos casos de existência de contrato de trabalho, para uma segurança também do seu empregador. Porque nós estamos falando de um tripé de contribuição social. No caso do empregado, o empregador e o governo. Então, o governo tem que cumprir com a sua obrigação, porque ele arrecadou contribuição, arrecadou valores dessa segurada que é empregada e arrecadou do seu empregador. Então, ele tem que pagar o benefício. Certo. Então, acho que o doutor também já respondeu a outra, que é: caso o tratamento do câncer de mama se estenda por um longo período, posso solicitar a prorrogação do auxílio-doença? Sim, né? Precisa passar novamente na perícia. E aí, qual é o problema que, às vezes, infelizmente, nós nos deparamos? Né? Qual é a situação? Em muitos casos, é concedido, naquele processo administrativo, do INSS, é concedido o auxílio-doença por 6 meses, por 1 ano. Quando se aproxima do término desse período, a segurada vai pedir a prorrogação, porque ela não concluiu o tratamento ainda de forma eficaz. Ela vai pedir a prorrogação por mais 6 meses, por mais 1 ano, conforme o médico entende. E aí o INSS diz não. Qual a alternativa quando o INSS diz não? Quando a gente não está satisfeito com uma decisão administrativa, recorrermos para a justiça. Aí, o que se recomenda? Procurar um advogado especializado na área previdenciária para o advogado entrar com um processo contra o INSS. E aí, falando em segurada empregada, não é contra o empregador. Contra o INSS. Quem definiu, quem negou a continuidade desse benefício previdenciário é o INSS. E muitas vezes o que acontece? Quando essa segurada está terminando, quando a segurada terminou de receber o benefício previdenciário foi negado, o que ela vai fazer? Ela se reapresenta na empresa. E aí ela tem que passar pelo médico do trabalho da empresa. E aí o médico do trabalho da empresa diz: não, nós vamos colaborar contigo porque tu está doente e tu precisa continuar fazendo o teu tratamento de saúde. Nós não vamos te admitir na empresa. E aí a gente tem uma situação de estabilidade do contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele não pode ser rescindido. Tá? O contrato de trabalho ele vigora e ele é estável. E aí o empregador ele colabora. E muitas vezes ele colabora, não. Tu é uma colaboradora aqui que sempre pensou na empresa, a gente acredita que o teu médico está atestado, o teu médico atestou que tu não tem condições de voltar ao trabalho, o médico da empresa assim entende também que ela volta para o INSS. Mas aí ela fica nessa situação, né? Que a gente chama que é um limbo. O empregador considera que não tem condições de trabalhar e não readmite, no sentido assim da volta diária para o trabalho, o contrato de trabalho vigora ainda. O médico dessa segurada também entende que ela não tem condições de voltar para o mercado de trabalho e o INSS não quer pagar benefício previdenciário. Por que o INSS não quer pagar benefício previdenciário? Muitas vezes desonerado, porque aí a obrigação de pagar o salário é do empregador, mas essa mulher não tem condições de voltar para o mercado de trabalho. Então o que ela tem que fazer rapidamente? Ela tem que entrar com um processo judicial contra o INSS. Entendi. Doutor, e tem uma pergunta aqui, até da Mari. Doutor, e para as mulheres que nunca contribuíram para o INSS? Exemplo, trabalho doméstico ou na roça. Tem algum benefício que pode auxiliar elas? Desculpa, o finalzinho eu não escutei bem, acho que cortou. Trabalhou onde? Exemplo, trabalho doméstico ou na roça. Tem algum benefício que possa auxiliar elas? Nesse caso, que essas mulheres que não têm contribuição, imagino, né? Sim, tá? Existe um benefício de prestação continuada, tá? Que é, na verdade, um benefício social. Mas existem condições para esse benefício, existem requisitos. Então, assim, baixa renda da família,
idade avançada. Eu vou dar um exemplo, tá? Uma dona de casa com 52 anos, aonde tem um filho, e o filho é militar temporário e ganha R$ 2.500, e o marido está inserido no mercado de trabalho, o marido tem 55 anos e o marido ganha R$ 5.000, conforme o seu contrato de trabalho, conforme consta na sua carteira de trabalho. Ela não vai conseguir receber, mesmo ela não tendo uma renda formal, e mesmo essa renda formal da família não seja considerada tão alta assim, em alguns lugares do Brasil, em outros lugares do Brasil até pode ser considerada alta, ela não vai ter direito, porque um dos requisitos para o recebimento do benefício de prestação continuada, o BPC, é a renda per capita da família não ser superior a 1/4 do salário mínimo. Então, vai ter direito. Em algumas situações, vai ter direito. Não ser um quarto do salário mínimo. Um quarto do salário por pessoa. Né? Independente da gravidade da doença, né, doutor? Oi? Porque eu já peguei paciente metastática, assim, com metástases no corpo inteiro, que com benefício negado. Claro. Assim. Claro. Agora, aquela mulher, aquela senhora, tá? Que comprova que a renda familiar per capita é muito baixa, ela comprovando isso. E como é que se faz a comprovação? Se faz a comprovação junto ao pedido, junto ao requerimento do INSS, e lá, a partir de uma data, vai ser agendada uma visita de uma assistente social que vai fazer essa avaliação social e econômica e vai deferir o benefício. Então, existe amparo, sim, para quem tem uma renda baixíssima. Certo. Mas independente da gravidade da doença, né? Às vezes mesmo pode ter uma doença grave, metastática, incapacitante, mas se ela não tem é independente da gravidade. Independente da gravidade. Entendi. Bom, vamos ver aqui a próxima. Posso solicitar o benefício de prestação continuada caso eu não consiga trabalhar devido ao câncer de mama? Sim. Pode solicitar, como eu acabei de falar. Né? E, o senhor já respondeu quase todas as perguntas. Aqui o senhor foi respondendo, acho que já respondeu quase tudo. O importante, pessoal que está nos ouvindo, o importante é que a lei contempla. E aí nós temos que provar o quê? Em determinadas situações, as contribuições previdenciárias e os valores das contribuições previdenciárias, provar a nossa doença e provar a necessidade do afastamento. E às vezes, falando em BPC, provar o quê? Provar a condição de baixíssima renda da família. A gente já respondeu, eu coloquei para vocês antes, né, que eu estou num período de intervalo de aula, mas eu tenho bastante tempo ainda para continuar conversando. Quando eu tiver que me ausentar, eu estou aproveitando, doutor Marcelo, enquanto o senhor fala, algumas coisas eu boto de comentário ali para elas já anotarem, né? Como o senhor disse, anotar o número 135 para tirar dúvidas, entrar no meu INSS, procurar um profissional que tem alguma indicação. Também isso, né, sempre reforçar, assim, sempre procurar, tanto como médico, como fisioterapeuta, como um advogado, procura sempre alguém que vai te fazer uma indicação, vai te indicar um profissional qualificado que saiba tratar bem a demanda, assim. Não é qualquer profissional que sabe as peculiaridades dessas situações. E outra coisa que eu acho importante a gente frisar, assim, ó, eu coloquei ali, sempre guardar, eu tenho uma pastinha com todos os meus exames, está tudo em ordem cronológica, né? Então, assim, guardar, a gente não sabe quando vai precisar, para que vai precisar, quem vai precisar. Então, assim, se puder guardar digitalizado, ótimo, beleza, mas se não, bota numa pastinha, fez um exame, fez uma consulta, ganhou um atestado, bota na pastinha, né? Junta tudo ali. O dia que precisar para alguma coisa, tá tudo em ordem, num lugar só, né? Então, isso facilita muito a vida delas, né? Então, assim, não sei onde é que tá, tem que pedir, tem que visitar, tem que procurar. Não, quando for fornecer para alguém, algum médico, alguma clínica, junta uma cópia, apresenta uma cópia, fica com o seu original sempre, né? Tu não sabe quando é que vai precisar para uma situação dessa. Perfeito. E numa perícia eles vão exigir. Complementando o que a doutora Daniela está falando, pessoal, na prática, serve para o processo previdenciário e serve para muitos processos. Quem é que ganha? Ganha quem prova. Então, cabe a gente, cabe a segurada, cabe a
aquela mulher que é acometida de determinada doença, vai guardar tudo. Quanto mais documento tiver, melhor. Porque quando vai nos procurar para fazer um processo, seja administrativo ou judicial, nós precisamos de documento. Não basta nós apenas afirmarmos determinado fato. Então, assim, quem comprova e quem faz esse histórico de documentos tem muito mais chance de ter uma jornada de um processo administrativo tranquilo e deferido. E se não for deferido no processo administrativo, vai ser, sim, provavelmente deferido no processo judicial. Mas a gente tem que provar aquilo que a gente está alegando. E assim, ó, guardar documentos, pessoal, é muito importante, é fundamental, como a doutora falou. Uhum. Doutor, tem uma pergunta aqui que ela mandou. Se eu trabalhei 10 anos, me desliguei da empresa e 4 meses depois descobri o câncer, tenho como pedir auxílio? Tem como pedir auxílio. A legislação brasileira, ela tem um dispositivo legal que é o chamado período de graça. Tá? O que é o período de graça? É um período para essa trabalhadora que tem contribuições durante 10 anos, e não é pouco tempo, tá? É um belíssimo tempo de contribuição. Então, a lei contempla um período de 12 a 36 meses. De 12 meses a 36 meses sem contribuição. Então, quanto mais o histórico contributivo, quanto mais tempo de contribuição regular essa trabalhadora tiver, mais tempo ela vai ter direito a ficar sem contribuir, ter um direito a um benefício previdenciário. É o chamado período de graça, de 12 a 36 meses. Ah, entendi, legal. E aqui o senhor já até comentou, mas assim, se eu pudesse responder essa, quais são as implicações para a perda do vínculo empregatício durante o tratamento do câncer de mama? E como isso afeta o meu direito aos benefícios da Previdência? Então, quais são as implicações assim, ó, mandado embora? Muito bem. Tem os bons empregadores e os maus empregadores. Perfeito, né? Todo mundo sabe disso. Alguém que está sob o amparo legal do benefício de auxílio-doença, que está afastado temporariamente do trabalho, e o INSS vem pagando mês a mês, ele não pode ser demitido. Ele não pode ser demitido. Se o empregador assim o fizer, vai estar cometendo uma ilegalidade. Pode acontecer, mas ele não pode ser demitido. Muito bem. Outra situação é a seguinte, o que acontece muito, infelizmente. Aquela segurada, por exemplo, ela fica 2 anos em auxílio-doença. Tá? Ela volta para o trabalho e ela tem um período de estabilidade. Passa o período de estabilidade, conforme a CLT determina, o empregador vem e faz a demissão. E essa demissão pode ser sem justa causa. Nós temos demissão com justa causa, demissão sem justa causa, que é aquela demissão onde o empregado não dá motivo, e há o pedido espontâneo de desligamento, pedido de demissão, que é feito pelo empregado. Então, nesse caso, passado um determinado momento, quando a empregada voltou para o trabalho, o empregador pode demiti-la. O contrato de trabalho não é eterno. Tá? Então, assim, ó, existe mais estabilidade e existe menos estabilidade. Por que eu digo isso? Porque, assim, olha, pessoal, o câncer de mama, e aí a gente tem que olhar qual foi o motivo do câncer de mama. Porque o câncer de mama pode estar relacionado ao trabalho. Nós temos que provar quando ele está relacionado ao trabalho ou não. Mas quando é provado que o câncer de mama está relacionado ao trabalho, que é a gente faz a prova do nexo de causalidade entre a doença, o afastamento e a causa, a estabilidade é maior. A estabilidade pode chegar a 12 meses. Certo, entendi, doutor. E tem uma outra pergunta. Meu seguro de vida cobre o tratamento de câncer de mama? Meu seguro de vida cobre o tratamento de câncer de mama? Quais são as coberturas específicas relacionadas a essa doença? O seguro de vida é um contrato civil. Tá? Agora nós não estamos mais falando de uma relação de direito previdenciário ou uma relação trabalhista. Nós estamos falando de uma relação civil. Então, o contrato ele pode prever na apólice o pagamento por afastamento temporário ou por afastamento definitivo.
vai depender da forma que é feito o contratado e vai depender também da seguradora ou do banco que assim estabelece e propõe um contrato para aquele segurado, que é o contratante no caso. Certo. Bom, as nossas perguntas que a Dani me mandou acabaram. Sim, mas tem ali as meninas estão perguntando ali, a Grazi estava perguntando. Primeiro, Grazi, um beijo maravilhosa, Grazi, de Florianópolis, fazem um trabalho maravilhoso lá na MUC, né? A gente vai ainda fazer, né? Vamos fazer vamos fazer algum juntas, né, doutora Que Larissa? ela perguntou, Dani. Eu trabalhei 10 anos, me desliguei da empresa e 4 meses depois descobri um câncer. Tenho como pedir o auxílio? É essa que o doutor respondeu agora. Tá, Exatamente. vamos lá, o que mais? Tem sim, tem muito tempo de contribuição. E a lei estabelece o chamado período de graça, que é aquele período de 12 até 36 meses contínuos, de 12 até 36 meses, que aquela segurada, aquela trabalhadora pode receber um benefício previdenciário sem estar contribuindo no sistema. Certo. Ah, doutora Michele, obrigada participando ali conosco, ali, dando uma contribuição também. Doutor, desculpa, Dani. Pode falar. Eu ia perguntar o que o senhor acha relevante, mas também falar em relação a esse assunto. Eu acho que a gente já falou muita coisa relevante, né? Mas se tem mais alguma coisa que o senhor acha que seja legal a gente comentar aqui para os pacientes. Eu vou reiterar 2 pontos. Tá? O sistema, ele funciona, na verdade, é que ele funciona bem para a concessão desses benefícios de meio, que não é o benefício da aposentadoria, seja o motivo, ou não é o benefício da pensão por morte. Então, esse tipo de benefício que a gente pode ter que receber durante a jornada da nossa vida, ele se dá de uma forma mais tranquila quando a gente está regular com as contribuições junto ao sistema. Então, isso é um ponto muito importante. Quem não está regular, quem faz um trabalho autônomo e não tem contribuição, vai ter mais dificuldade, porque muitas vezes o sistema não vai querer pagar. Muito bem. Então, assim, é importante nós estarmos em dia com as contribuições previdenciárias. Um outro ponto muito importante é a prova. Tá? Assim, o CID de determinada doença, o apontamento do CID, é um ponto. Agora, o tipo da doença, o tipo de tratamento, mais complicado, menos complicado, com mais gravidade, menos gravidade, isso é o médico, seja o médico público do posto de saúde, do hospital estadual ou federal, seja o médico da empresa, seja um médico particular, ele que vai auxiliar essa segurada. Então ele tem que esclarecer, e muitas vezes um atestado de 2, 3 linhas, com o CID no final, não esclarece. Esclarece a doença, mas não esclarece quanto tempo de tratamento, porque todas vocês sabem muito bem que existem tratamentos mais rápidos, tratamentos de médio prazo e tratamentos muito demorados. Então, assim, é muito importante que o médico esclareça que tipo de tratamento, num primeiro momento, pelo menos, aquela paciente necessita. Com menos tempo, mais tempo, ou nem tanto. Agora, assim, é muito importante. Perdão. Às vezes eu coloco sem previsão de término de tratamento. Coloco todo o caso da paciente sem previsão de tratamento. É muito difícil. Às vezes, dependendo da situação, é difícil eu precisar se é 6 meses, 8 meses ou 12. Então, assim, muitas vezes sim, o atestado ou o laudo tem que constar com tempo indeterminado. Porque a gente não sabe quanto tempo, não sabe se a paciente vai ter alguma intercorrência na quimioterapia, se vai ter que esperar, se vai demorar mais ou menos, como vai ser. Então a gente só consegue saber mesmo quando acaba, né? Daí, assim, quando está em segmento, coloca em segmento oncológico e coloca o exame e tudo. Exatamente. Por aí tá mais uma perguntinha ali da Josi ali, que o senhor consegue ler ali o questionamento dela? Há 6 anos, Há 6 anos sem contribuir. Quando recebi a biópsia, comecei a pagar o MEI. Aí não consegui nada no INSS, justamente por começar a pagar o MEI. Parei de contribuir e nada ainda. Bom, aí eu acho que eu entendi a pergunta. Assim, quando a contribuição previdenciária
ela inicia alguns meses após o diagnóstico da doença, aí a lei não contempla o benefício de auxílio-doença. Né? A mesma coisa quando a gente vai contratar um seguro. Do câncer, aliás, de qualquer doença, que pode afastá-la temporariamente do trabalho. Começa a contribuir depois e pede o benefício previdenciário, vai ser negado. Acho que foi isso, né, que a perguntou, né? Isso aí. Bom, tá bom, eu sei que o seu tempo tá encerrando, né, conosco, tem que voltar para o seu curso. Tenho mais 5 minutos. Não, então vamos aproveitar para agradecer, eu acho, né, doutora Larissa? Sim, doutora. Agradecer por poder ter tido essa oportunidade, assim, a gente está sempre atenta pelas dúvidas que elas têm, e esse convite para o senhor partiu exatamente de diálogos nos grupos ali, elas questionando o que vocês acham disso, aconteceu aquilo comigo, né? Então a gente vai vendo o que é necessário mesmo para a nossa rotina, né? E começa tem muitas dúvidas sobre esse assunto, assim como tem outras que a gente tenta correr atrás também de profissionais que possam nos auxiliar de alguma forma para facilitar. Acho que foi bem esclarecedor, foste muito didático, né? Para explicar, não usou juridiquês, né? Eu acho que deu para ser bem objetivo, bem claro, e enfatizar isso, né? Que o senhor, anotei seus comentários, vários aqui, depois eu valido com o senhor, para ver se a gente não pode fazer daqui a pouco uns resuminhos, né? Até postar para elas ali umas dicas, né? A gente faz daqui a pouco para tentar ajudar também. Posta no nosso Instagram, de vocês, enfim, até nos grupos a gente encaminha ali, e reforçar, né? A gente se manter em dia com as contribuições, caso seja autônomo, verificar se o empregador está recolhendo de forma adequada, né? Então, o que é importante? Contribuição em dia e documentação provando aquilo que a gente está requerendo junto ao INSS. Joia. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, doutora Dani. Eu nem chamo de doutora porque eu já até tenho como amiga. Não é doutora, não é doutora, não. Eu só queria liberar o doutor Marcelo. Na próxima, não tem problema. Vamos tirar o doutor de lado e vamos só com o Marcelo. Vamos tirar de todo mundo, que a gente está aqui com um propósito muito, né? Com uma certa informalidade, não tem nenhum problema com relação a isso. Fiquei muito satisfeito em poder colaborar um pouquinho aqui. Eu fico muito honrado de receber um convite, né? Eu sei muito bem das dores, né, das pessoas que são acometidas de câncer, das mulheres que são acometidas de câncer de mama. Eu tenho uma amiga muito querida, ainda hoje de manhã, eu perguntei por ela está passando por um tratamento, ela é servidora pública do estado do Rio Grande do Sul. Tem outras amigas que já tiveram câncer de mama, graças a Deus conseguiram vencer a doença. Então, eu fico muito grato em poder colaborar um pouquinho, eu agradeço muito o convite e estou à disposição para outras oportunidades. Muito obrigada, doutor. Você colaborou muito, foi muito didático, muito claro nas respostas. Vai ficar salvo, vai ser muito bom para as mulheres que viram e para as que vão conseguir ver depois. A gente vai deixar no Instagram e a gente vai salvar e colocar no YouTube também. Certo. Tá bom. E vocês autorizando, a gente pode também colocar uns trechinhos, né, disponíveis nas nossas postagens, que eu acho que ajuda muito, né? Claro. Pode. São autorizados. E sempre lembrando aquelas que estão nos ouvindo, né? As respostas aqui são genéricas, né? Então, o benefício de auxílio-doença, assim como outros benefícios previdenciários, não tem uma tabelinha, tem a lei e a lei interpretativa, né? Então, isso aqui foi colocado de uma maneira genérica. Mas, basicamente, é isso, e vocês estão, sim, né, amparadas pela lei. Isso é muito importante. Tá joia. Muito obrigada. Obrigada. Então, até mais. Então, pessoal, um abraço. Bom início de semana para todas e todos aí que estão nos ouvindo. Obrigada. Bom curso. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado. Tchau.